Imagine ter nas mãos o livro mais perigoso já escrito, tão brutal que foi banido pela igreja, tão poderoso que Napoleão dormia com ele. Um manual secreto sobre o poder que presidentes, ditadores e seus estudam às escondidas. Você quer saber como o poder realmente funciona? Então prepare-se. O que vem a seguir vai destruir tudo que te ensinaram sobre liderança. Este é o Príncipe de Nicolau Maquiavel, escrito em 1513 por um homem destruído. Maquiavel estava arruinado, torturado, exilado. Mas foi no fundo do poço que ele criou a obra mais revolucionária sobre política. Todas as noites vestia suas melhores roupas e conversava com fantasmas de grandes líderes. César, Alexandre, Moisés. Dessas conversas nasceu o livro. Maquiavel fez o impensável. Disse a verdade nua sobre o poder. Enquanto outros escreviam sobre como príncipes deveriam governar com virtude, ele escreveu sobre como realmente governam, com força, traição e sangue. Ele rasgou o véu de hipocrisia e mostrou a máquina brutal que move o mundo. Por isso foi odiado, por isso foi banido, e por isso os poderosos o estudam. A primeira lei é chocante. É melhor ser temido do que amado. Maquiavel observou que o amor é frágil, mas o medo é uma corrente de ferro. As pessoas esquecem favores, mas nunca esquecem punições. Um líder que depende de afeto constrói seu império sobre areia. Maquiavel não defende crueldade gratuita, mas diz que um líder deve estar pronto para sujar as mãos. Segunda lei perturbadora. Para ser virtuoso é mais importante que ser virtuoso. Um príncipe não precisa ter qualidades boas, mas precisa parecer que tem. Os líderes de sucesso são mestres da aparência. Sabem quando demonstrar misericórdia, força ou piedade. Os bastidores fazem o necessário. Enquanto você debate ética, seus inimigos conquistam seu reino. Terceira lei. A sorte favorece os audaciosos. Maquiavel personifica a fortuna como uma força selvagem. Ela controla metade de nossas ações, mas deixa a outra metade para nós. O insight brutal. É melhor ser impetuoso que cauteloso. Quem age com decisão e coragem tem mais chance de moldar seu destino. Os hesitantes são esmagados pela roda da fortuna. Quarta lei genial. Seja o leão e a raposa. O leão não se defende de armadilhas. A raposa não se defende de lobos. Portanto, seja raposa para conhecer armadilhas e leão para aterrorizar lobos. Força bruta sozinha não basta. Astúcia sem força também falha. Um líder eficaz combina ambos. A força intimidadora do leão com a inteligência ardilosa da raposa. Quinta lei estratégica. Nunca seja neutro. Em conflitos entre poderosos, escolha um lado. Quem vence odiará você por não apoiá-lo. Quem perde desprezará sua covardia. Os neutros são desprezados por todos e ficam sem aliados quando precisam. Escolha, assuma riscos. Plante bandeira. A neutralidade é a escolha dos fracos e esquecidos. Não existe meio termo seguro. Sexta lei brutal. Destrua completamente ou não destrua. Os homens se vingam de ofensas leves, mas não podem vingar ofensas mortais. Se atacar o inimigo, faça com tal força que ele nunca se recupere. Feridas superficiais criam inimigos mortais sedentos por vingança. Destruição total elimina a ameaça para sempre. A história está cheia de líderes piedosos. A maioria está morta. Maquiavel analisa tipos de poder. Principados hereditários são fáceis. Basta não ser idiota e seguir tradições. Mas principados novos são onde o sangue jorra. Conquistar território, derrubar dinastias, criar estados do zero. Esta é a ruína onde grandes líderes nascem ou morrem. Aqui não há espaço para fracos. Só os brutalmente eficazes sobrevivem e prosperam. César Borgia era o herói de Maquiavel. Conquistou Romaia com traição e genialidade. Nomeou um governador brutal, Remiro de Orco, que torturou rebeldes sem piedade. Quando a paz chegou, Borgia mandou cortar Remiro ao meio e exibir seu corpo na praça. Genial e terrível. Conseguiu paz e jogou toda a culpa em Remiro. O povo aplaudiu Borgia como herói que puniu o tirano. Conquistar é fácil, manter é o desafio. Ao conquistar território com língua e costumes diferentes, você tem duas opções: morar lá pessoalmente ou destruir a estrutura antiga completamente. O povo conquistado nunca te amará. Quem te ajudou quer recompensas impossíveis. Quem perdeu espera fraqueza para rebelar.
cometa crimes todos de uma vez. Distribua benefícios aos poucos. Sobre exércitos, mercenários são inúteis e perigosos. Lutam por dinheiro, não lealdade. Na primeira dificuldade fazem outrânio. Um príncipe forte precisa de exército próprio, composto por seus cidadãos. Só assim confia em sua força militar. Mercenários venderam a alma. Cidadãos lutam por seu lar. Esta diferença é vital. Nunca confie sua sobrevivência a quem trabalha apenas por moedas. A arte da generosidade calculada. Se é realmente generoso, arruína você. Gastará tudo em presentes e festas, depois aumentará impostos e será odiado. A solução: seja econômico, mas faça gestos generosos bem calculados. É melhor ser chamado miserável no início que odiado como tirano depois. A aparência de generosidade supera a generosidade real. Timing e estratégia vencem impulso. Existe crueldade boa e má. Crueldade bem usada, rápida, necessária para a segurança, não prolongada. Borja executando traidores eficientemente. Crueldade mal usada, hesitante, prolongada, crescente. Um príncipe fraco executando pessoas aos poucos, criando medo constante e rebelião inevitável. A diferença está na execução. Seja decisivo ou piedoso. O meio-termo cria crueldade ineficaz. Lição vital ignorada por ditadores. Um príncipe que tem o povo como inimigo não tem segurança. Nobres são poucos e controláveis. O povo é muitos. Se conquistar ódio das massas, nenhuma fortaleza. Exército ou tratado salvará você. Cuide do povo. Proteja-os dos nobres. Deles põe ordem, e eles te protegerão quando nobres conspirarem. Esta aliança com as massas é seu escudo. O veneno mais perigoso são aduladores. Líderes poderosos são cercados por quem diz apenas o que querem ouvir. Isso cria bola de realidade distorcida. O príncipe acredita que tudo vai bem até ser derrubado. A solução? Escolha poucos conselheiros sábios. Dê-lhes permissão total para falar verdades. Mas só eles. Para todos os outros, mantenha distância e desconfiança. Timing é tudo. Um príncipe deve saber quando ser paciente e quando atacar com tudo. Maquiavel encerra com um apelo emocional. A Itália está fragmentada, invadida, humilhada. Precisa de um príncipe novo que use estes princípios para unificar a península e expulsar invasores estrangeiros. É surpreendentemente emocional para livro tão calculista. O estrategista frio revela seu coração patriótico. Quando publicado, causou escândalo. A igreja baniu o livro. Filósofos chamaram de obra diabólica. Maquiavélico virou sinônimo de mal. Por quê? Porque Maquiavel disse em voz alta o que todos faziam em segredo. Expôs a hipocrisia da política. Mostrou que eles não governam por virtude divina, mas por força, astúcia e crueldade. Era como revelar truque de mágica durante o show. Paradoxo fascinante. Enquanto o povo condenava, poderosos estudavam obsessivamente. Napoleão fez anotações em seu exemplar. Frederico da Prússia refutou publicamente, mas aplicava em segredo. Mussolini escreveu tese sobre Maquiavel. Bismarck usou para unificar a Alemanha. Hoje é estudado em escolas militares, cursos de negócios e academias políticas mundialmente. Por quê? Porque funciona. A pergunta perturbadora. Maquiavel descrevia como o poder deveria funcionar ou apenas como realmente funciona? Ele nunca diz faça coisas imorais. Diz, olhe ao redor, veja como líderes bem-sucedidos agem. Este é o mundo real, não conto de fadas. Estava sendo cínico ou apenas honesto? Promovia tirania ou revelava verdade sobre poder? A resposta provavelmente é ambos. E isso nos incomoda. O dilema de Maquiavel nos coloca diante de espelho incômodo. Na vida real, na arena brutal de competição humana, você está disposto a mentir, manipular, destruir inimigos, sacrificar moral por eficácia? A maioria diz não, mas observe seus líderes políticos, CUS, ídolos do sucesso. Veja como chegaram ao topo e pergunte-se novamente. A distância entre nossos ideais e ações reais é um abismo. Este livro não é sobre monarquias renascentistas. É sobre a natureza fundamental do poder humano. Sobre presidente que promete mudança, mas governa com compromissos duvidosos. Sobre empresário que fala ética, mas destrói concorrentes sem piedade. Sobre você decidindo entre certo e necessário.
Maquiavel não disse o que fazer. Mostra o tabuleiro, as peças, regras reais do jogo. Cabe a você decidir como jogar. Aviso final: este conhecimento é poderoso, mas perigoso. Muitos erraram achando que maquiavelismo significa ser cruelmente óbvio em manipulações. Não é isso. Verdadeiro maquiavelismo é invisível. É a mão que move peões sem ser vista. Outros pensaram aplicar sem consequências morais. Mas existem. Você pode vencer através de maquiavelismo, mas dormirá bem à noite. Sucesso sem paz interior é vitória oca. O Príncipe não é manual de vilania. É tratado sobre realidade. Desconfortável porque verdadeiro, controverso porque honesto, eterno porque a natureza humana não muda. 500 anos depois, suas palavras ecoam em salas de poder mundial. Porque Maquiavel não inventou nada. Teve coragem de dizer em voz alta porque sempre foi verdade sobre poder, liderança e natureza humana. E agora você conhece estes segredos. A pergunta final ressoa através dos séculos. O que você fará com este conhecimento? Maquiavel nos entregou as chaves do reino. Mostrou como o poder realmente funciona, despido de ilusões românticas. Agora a escolha é sua. Usará para construir ou destruir? Para libertar ou oprimir? Para proteger ou conquistar? O conhecimento em si é neutro. Somos nós que o colorimos com nossas intenções. Lembre-se, Maquiavel escreveu para príncipes renascentistas, mas fala a todos nós. Cada pessoa enfrenta momentos onde ideais colidem com realidade, onde fazer o certo pode significar perder tudo, onde vitória exige compromissos dolorosos. Nestes momentos, Maquiavel sussurra do passado. Seja realista, seja estratégico, mas você decide seus limites. Ele mostra o caminho do poder. Você escolhe até onde vai. O legado de Maquiavel é espelho que reflete nossa própria hipocrisia. Condenamos seu cinismo, enquanto praticamos suas lições diariamente. Criticamos líderes maquiavélicos, mas os elegemos repetidamente. Dizemos valorizar honestidade, mas recompensamos manipulação eficaz. Esta contradição define condição humana. Somos seres morais vivendo em mundo amoral. E Maquiavel, 5 séculos atrás, já sabia disso. A verdadeira genialidade de Maquiavel não está nas leis que descreveu. Está em forçar-nos a confrontar verdades que preferíamos ignorar. Sim, poder corrompe. Sim, fins às vezes justificam meios. Sim, aparência supera a realidade. Sim, medo funciona melhor que amor. Estas verdades são desconfortáveis. Talvez até deploráveis. Mas são verdades. Conhecer a verdade, mesmo feia, é melhor que viver em ilusão. Então aqui estamos, 500 anos depois. O príncipe ainda choca, ainda provoca, ainda ensina. Porque Maquiavel tocou em algo eterno, o jogo infinito do poder humano. As ferramentas mudaram. Hoje temos redes sociais, não espadas. Temos eleições, não corações. Mas o jogo permanece o mesmo. E as leis de Maquiavel ainda se aplicam, ainda funcionam, ainda revelam a maquinaria oculta que move nosso mundo. A questão que fica não é se Maquiavel estava certo ou errado, é se temos coragem de olhar no espelho que ele nos oferece, de admitir que reconhecemos o mundo que descreve, que talvez, secretamente, praticamos algumas de suas lições, que entendemos por que líderes bem-sucedidos os seguem. Esta honestidade é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Não podemos transcender o que nos recusamos a reconhecer, mas há esperança nesta escuridão. Conhecer as regras do jogo não significa ter que jogá-lo. Entender como o poder funciona nos dá escolha. Podemos usar este conhecimento defensivamente, protegendo-nos de manipuladores. Podemos usá-lo eticamente, alcançando objetivos bons através de meios eficazes, ou podemos rejeitá-lo completamente. Mas essa rejeição agora é consciente, não ingênua. E isso faz toda a diferença. Maquiavel nos deu presente envenenado. Conhecimento que liberta, mas também corrompe. Verdades que esclarecem, mas também mancham. Ferramentas que podem construir impérios ou destruir almas. O que fazemos com este presente define quem somos. Alguns se tornarão tiranos esclarecidos. Outros, líderes éticos mais eficazes. Outros ainda, observadores sábios do jogo. Não há resposta certa. Só a sua resposta. A ironia final é que Maquiavel, o cínico, era profundamente idealista.
Sonhava com Itália unificada e livre. Escreveu o príncipe esperando que algum líder o usasse para esse fim nobre. Suas leis brutais serviam um propósito maior: liberação de sua pátria. Então talvez a verdadeira lição seja esta: até o mais cínico estrategista do poder serve a algum ideal. A questão não é se você usará poder, mas a serviço de quê? Hoje, vivemos em um mundo que Maquiavel reconheceria instantaneamente. Políticos que dizem uma coisa e fazem outra. Líderes que manipulam aparências. Potências que pregam valores, mas agem por interesse. Exércitos de relações públicas substituindo propagandistas da corte. Spin doctors fazendo trabalho de conselheiros régios. As roupas mudaram, a dança continua a mesma. E em algum lugar, o fantasma de Maquiavel observa e sorri. Então chegamos ao fim desta jornada pelo livro mais perigoso já escrito. Você agora carrega conhecimento que mudou a história, que derrubou reinos e ergueu impérios, que foi banido e adorado, condenado e estudado, que continua relevante 5 séculos depois. A pergunta final é boa: você é mais sábio ou mais cínico agora? Mais ético ou mais pragmático? Talvez seja tudo isso. Bem-vindo ao jogo real do poder. É melhor ser temido do que amado. Se não puder ser ambos. Estas palavras de Maquiavel atravessaram meio milênio até você. Carregam peso de impérios caídos e dinastias erguidas. Sangue de batalhas e lágrimas de derrotados. Mas também carregam verdade nua sobre condição humana. Sobre como realmente Nicolau Maquiavel morreu em miséria e exílio. Nunca viu o Príncipe publicado. Nunca soube que criara a obra imortal. Mas de alguma forma, através das páginas, sua essência permanece viva. Suas ideias ainda provocam e desafiam. Ainda revelam verdades inconvenientes. Ainda forçam confronto com nossa própria natureza. Ele não nos deixou respostas confortáveis. Deixou perguntas difíceis. E talvez seja isso que grande pensador faz. O Príncipe é livro que ninguém admite ler, mas todos deveriam. É guia que ninguém quer seguir, mas muitos secretamente seguem. É verdade que ninguém quer ouvir, mas todos precisam conhecer. É espelho que ninguém quer olhar, mas todos deveriam enfrentar. Esta tensão entre dever e desejo, entre ideal e real, entre o que dizemos e fazemos, é exatamente o que Maquiavel expôs, e permanece exposto até hoje. Fechamos aqui. Você atravessou o portal que não pode ser fechado. Conheceu segredos que não podem ser esquecidos. Viu máquina do poder com engrenagens expostas. Agora, quando assistir noticiário, você verá além das palavras. Quando observar líderes, enxergará além das máscaras. Quando participar de política, entenderá além dos discursos. Maquiavel lhe deu óculos especiais que revelam o mundo invisível aos ingênuos. Que este conhecimento pese sobre você com sabedoria, não com cinismo. Que o torne estratégico, não cruel. Realista, não desesperançado. Eficaz, não imoral. Que você encontre síntese entre ideais de Platão e pragmatismo de Maquiavel. Entre sonhar com um mundo melhor e navegar no mundo real. Esta síntese é talvez o maior desafio da existência humana. Maquiavel mostrou o chão sob nossos pés. Cabe a nós decidir para onde caminhar. O príncipe não termina. Ele apenas pausa, esperando o próximo leitor, próxima geração, próximo ciclo de poder e ambição humana. As páginas continuam abertas. As lições continuam disponíveis. As verdades continuam verdadeiras. E em algum lugar, um novo líder está descobrindo este livro pela primeira vez, sentindo o mesmo choque que você sentiu, fazendo mesmas perguntas e decidindo que tipo de jogador será neste jogo eterno, até que encontremos outro livro tão honesto, tão brutal, tão revelador sobre a natureza do poder. O príncipe permanece sozinho. 5 séculos provaram sua temporalidade. 5 séculos confirmaram suas observações. 5 séculos não conseguiram refutá-lo porque não se refuta a verdade. Apenas se desconforta com ela. E desconfortável é exatamente o que deve ser. Verdade confortável provavelmente é mentira bem contada. E assim termina nossa jornada pelo livro mais controverso sobre poder já escrito. De Florença a renascentista metrópoles modernas. De príncipes a presidentes, de espadas a drolls. Os princípios permanecem, o jogo continua, os jogadores mudam, as regras não. Maquiavel codificou estas regras. Você agora as conhece.
Use para iluminar, não para escurecer. Para construir, não para destruir. Para libertar, não para oprimir. A última lição de Maquiavel talvez seja não escrita. Coragem de ver o mundo como é, não como gostaríamos que fosse. É a primeira virtude de líder verdadeiro. Segunda virtude é agir neste mundo real, em direção a ideal distante. Terceira é manter a alma enquanto suja as mãos. Esta é talvez a tarefa mais difícil da existência humana. Maquiavel fez primeira parte. Mostrou o mundo real. Cabe a nós fazer segunda e terceira. 500 anos. 5 séculos. Meio milênio de relevância. Quantos livros podem afirmar isso? Quantas obras permanecem tão vitais, tão provocativas, tão necessárias décadas depois? Quanto mais séculos? O príncipe conseguiu porque tocou em algo eterno, a natureza do poder humano. E enquanto humanos buscarem poder, e sempre buscarão este livro terapêutico, incluindo você, e agora parte daqui sabendo mais. Antes de nos despedirmos completamente, reflexão final. O maior truque que Maquiavel nos pregou não foi ensinar sobre poder. Foi nos fazer questionar nossa própria moralidade. Ao ler suas leis, você se pegou concordando, mesmo um pouco. Sentiu reconhecimento desconfortável? Este reconhecimento é o verdadeiro poder do livro. Não mudar quem somos, mas revelar quem já éramos. Não nos tornar cínicos, mas admitir cinismo latente. Palavra final. Maquiavel não era monstro. Era observador honesto de mundo monstruoso. Não inventou jogos de poder. Apenas explicou regras que sempre existiram. Não tornou humanos cruéis. Apenas admitiu que podem ser. Esta honestidade brutal é tanto sua condenação quanto sua glória. Preferimos profetas que mentem confortavelmente a cientistas e dizem verdades duras. Mas é das verdades duras que vem verdadeira mudança. Pense nisso quando voltar ao mundo real. Quando ver notícias. Quando observar chefes. Quando tomar decisões. As lições de Maquiavel estarão lá, queira você ou não, operando nos bastidores, movendo peças invisíveis, moldando resultados. Agora você pode vê-las e ver o primeiro passo para escolher conscientemente, participar com olhos abertos ou resistir sabendo exatamente contra o que resiste. Seu caminho, sua escolha. E aqui, finalmente, nos despedimos de Nicolau Maquiavel, do exilado que se tornou imortal, do derrotado que venceu através dos tempos, do realista que sonhava, do cínico que esperava, do estrategista que amava sua pátria, de homem complexo que escreveu livros simples sobre verdade complexa. Obrigado, Nicolau, por coragem de dizer o indizível, por honestidade de mostrar o invisível, por sabedoria de nomear o inominável. Última palavra vai para você, ouvinte que chegou até aqui. Você poderia ter parado, poderia ter desistido, poderia ter rejeitado estas ideias desconfortáveis, mas não parou. Isso diz algo sobre você? Talvez curiosidade, talvez ambição, talvez apenas coragem de encarar verdades difíceis. Qualquer que seja a razão, você agora faz parte de linhagem secreta. Aqueles que conhecem, que viram atrás da cortina. Use este conhecimento como ora. O mundo não mudará porque você leu sobre Maquiavel. Mas você mudou. Mesmo que minimamente, mesmo que imperceptivelmente, uma semente foi plantada. Ideia foi introduzida. Perspectiva foi alterada. E estas pequenas mudanças se acumulam. Formam quem você se tornará. Como liderará. Como decidirá. Como viverá. Maquiavel plantou sementes em milhões de mentes através dos séculos. Qual germinará em você? Suas ações responderão. Não existe mais volta. Você não pode desconhecer o que conheceu. Não pode desver o que viu. Não pode desaprender o que aprendeu. Esta é a natureza do conhecimento transformador. Muda permanentemente, para melhor ou pior. Você agora carrega Maquiavel consigo. Em reuniões, em decisões, em momentos de escolha moral difícil, sua voz sussurrará. Seja realista, seja estratégico, seja eficaz. Caberá a você decidir se ouve ou ignora. Pense em como usará estas lições, não abstratamente, mas concretamente, em trabalho, em política, em relações. Quando o chefe injusto ameaçar carreira, quando o concorrente desleal atacar, quando o sistema corrupto bloquear caminho,
quando o idealismo colidir com necessidade. Nestes momentos, Maquiavel oferece ferramentas afiadas, eficazes, moralmente ambíguas. Pegará estas ferramentas, usará ou buscará outras. Escolha conscientemente. História está cheia de leitores de Maquiavel. Alguns construíram impérios, outros destruíram vidas. Alguns libertaram nações, outros escravizaram povos. Mesmo conhecimento, resultados opostos. Por quê? Porque conhecimento é ferramenta. Ferramenta não tem moral. Martelo constrói casa ou esmaga crânio. Depende da mão que segura. Você agora segura martelo maquiavélico. Construirá ou destruirá? Pergunta não é se usará poder. É como usará. Consideração final sobre Maquiavel. Ele não era pessimista sobre a natureza humana. Era realista. Reconhecia que humanos podem ser tanto nobres quanto terríveis, tanto altruístas quanto egoístas, tanto heróis quanto vilões. Frequentemente tudo isso simultaneamente. Sua genialidade foi não negar lado sombrio, não fingir que seremos sempre bons, mas também não presumir que seremos sempre maus. Apenas reconhecer ambos potenciais. Quando Maquiavel escreveu que fins justificam meios, muitos o condenaram, mas pensemos honestamente. Você nunca mentiu para proteger alguém querido? Nunca omitiu verdade para evitar dor desnecessária? Nunca escolheu mal menor para evitar mal maior? Então você já aplicou o princípio maquiavélico? Diferença entre você e tirano não é se usa este princípio, é quais fins escolhe e quão longe vai nos meios. Esta gradação é crucial. Existe linha entre líder eficaz e tirano cruel? Maquiavel sugere que sim, mas é linha tênue. Líder eficaz usa poder para bem comum, minimizando o sofrimento necessário. Tirano usa poder para interesse próprio, maximizando o sofrimento desnecessário. Ambos usam mesmas ferramentas maquiavélicas, mas intenção e proporção diferem radicalmente. Esta distinção é crucial. Não podemos descartar todas as ferramentas de poder porque tiranos as usam. Maquiavel viveu em era de violência extrema. Itália era campo de batalha de potências estrangeiras. Traição era comum. Assassinato político era ferramenta rotineira. Neste contexto, seus conselhos fazem sentido. Mas vivemos em era diferente? Ou apenas disfarçamos mesma violência com linguagem civilizada? Golpes corporativos substituem golpes militares. Destruição de reputação substitui execução física. Guerra de informação substitui guerra de espadas. Então, onde nos deixa isso? Com conhecimento poderoso mais perigoso, com ferramentas eficazes mas moralmente ambíguas, com sabedoria antiga mas eternamente relevante. Melhor ter este conhecimento que não ter. Absolutamente. Ignorância não é bênção. Quando se trata de poder, é vulnerabilidade. Conhecer como o poder opera, mesmo o lado sombrio, nos permite defender melhor, liderar melhor, escolher melhor, contanto que mantenhamos bússola moral funcionando. Imagine Maquiavel vendo o mundo hoje. Redes sociais amplificando manipulação, deepfakes tornando verdade maleável, algoritmos controlando percepções, dados permitindo microtargeting de propaganda, vigilância em massa possibilitando controle sem precedentes. Ele ficaria horrorizado ou reconheceria apenas ferramentas novas para jogos antigos? Provavelmente segundo. E nos advertiria: ferramentas mudaram, natureza humana não. Mesma ambição, mesmo medo, mesma busca por poder. Para líderes atuais, lição de Maquiavel permanece vital. Ignore realidade sob seu próprio risco. Não adianta ser idealmente correto se for praticamente irrelevante. Não adianta ter razão moral se perder capacidade de implementar mudança. Poder não é objetivo final, mas meio necessário para realizar qualquer objetivo. Reconhecer isso não é render-se ao mal, é ser estratégico sobre fazer bem. Santos sem poder tornam-se mártires esquecidos. Maquiavel nos ensina a ser raposas, inteligentes, adaptáveis, estratégicas, mas também leões, fortes, corajosas, decisivas. Combinação é rara mas poderosa. Maioria é só raposa, astuta mas fraca. Ou só leão, forte mas burra. Verdadeira liderança exige ambos. Inteligência sem coragem é impotente. Coragem sem inteligência é suicida. Maquiavel viu isso claramente há 500 anos. Permanece verdade hoje. Em qualquer rainha.
negócios, política, vida pessoal, sobre temor versus amor. Maquiavel não diz para nunca buscar amor. Diz que se tiver que escolher, escolha temor. Mas ideal é ambos. Ser respeitado e temido por competência e força, mas também admirado e amado por justiça e cuidado. Este equilíbrio é difícil, mas não impossível. Os líderes que conseguem são raros e lembrados através dos tempos. Combinam firmeza com compaixão, força com justiça, pragmatismo com princípios, crítica comum a Maquiavel. Ele adora a ética completamente. Falso. Ele reconhece ética, mas subordina a eficácia quando necessário. Diferença sutil, mas importante. Não diz seja sempre moral. Diz esteja preparado para ser, quando sobrevivência é o objetivo maior exigir. E sempre minimize dano. Crueldade rápida e necessária versus prolongada e gratuita. Esta distinção mostra que a ética em Maquiavel apenas diferente da tradicional. Voltemos à pergunta inicial. Você queria saber como o poder realmente funciona? Agora sabe. Não versão romantizada. Não fantasia reconfortante. Mas realidade nua, às vezes feia. Sempre complexa. Como este saber vem peso. Responsabilidade de escolher conscientemente. De não fingir inocência quando exercer poder, pois todos exercemos em algum nível. De ser honesto sobre compromissos que fazemos. De reconhecer quando cruzamos linhas. O príncipe é teste. Teste de caráter. Teste de sabedoria. Teste de equilíbrio. Alguns leem e tornam-se piores, abraçando o cinismo completamente. Outros leem e tornam-se melhores, entendendo realidade mas mantendo ideais. Diferença não está no livro. Está no leitor. Maquiavel oferece faca. Você pode usar para cirurgia que salva vida ou violência que destrói. Ferramenta é neutra. Usuário não é. Que tipo de leitor você é? Pensamento provocativo. Talvez Maquiavel escreveu O Príncipe não para ensinar tirania, mas para expô-la. Ao revelar técnicas de manipulação, tornou a população mais difícil de manipular. Ao mostrar como o poder opera, deu conhecimento a governados, não só governantes. Visto assim, livre é subversivo. Não autoritário. Democratiza conhecimento que era privilégio de elite. Esta interpretação é debatida há séculos. Mas possibilidade fascinante. Aplicação prática final. Quando enfrentar a situação onde ética e eficácia colidem, faça estas perguntas maquiavélicas. Primeiro, objetivo final justifica realmente este meio? Seja brutalmente honesto. Segundo, existe alternativa igualmente eficaz mas menos problemática? Explore todas as opções. Terceiro, posso viver com consequências morais desta escolha? Considere seriamente. Quarto, estou fazendo o mínimo mal necessário ou me entregando a excesso? Seja preciso, chegamos verdadeiramente ao fim agora. Jornada foi longa, ideias foram pesadas, verdades foram desconfortáveis. Mas você persistiu? Isso merece reconhecimento. Muitos fogem de verdades duras. Você as enfrentou. Muitos preferem ilusões confortáveis. Você escolheu realidade complexa. Muitos negam. Lado sombrio de poder. Você o reconheceu. Este reconhecimento não o torna cínico. Torna-o sábio. Não o torna imoral. Torna-o consciente. Palavras finais de Maquiavel ecoam através dos séculos. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas acrescentemos, é melhor ainda ser respeitado que ambos. Respeito baseado em competência, justiça e força quando necessária. Respeito que não exige nem amor cego, nem medo paralisante. Respeito que reconhece a realidade do poder, mas também limite moral. Esta síntese é possível, difícil, rara, exigente. Mas possível, até que nos encontremos novamente, em outro livro, outra ideia, outra verdade difícil. Leve Maquiavel com você, não como evangelho, mas como ferramenta analítica. Não como justificativa, mas como lente. Não como destino, mas como opção consciente. O mundo precisa de pessoas que entendam o poder, mas não sejam corrompidas por ele. Que vejam realidade, mas não percam o idealismo. Que sejam eficazes, mas também éticas. Você pode ser uma delas. Adeus.